Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou apresentar uma alternativa ao Debian sem o systemd. E esse então é o Devuan Linux. Então o site ele descreve o Debian Linux como sendo um fork do Debian sem o systemd e que permite aos usuários retomarem o controle sobre o sistema, evitando complicações desnecessárias e garantindo que você use aí o init que você quiser na inicialização. A versão estável até o momento desse vídeo é o 5.0. E aí, para vocês fazerem o download, vocês vão aqui em Isomirrors. E aqui vocês então vão encontrar uma forma aí de vocês fazerem o download. Então ele vai ter as opções de i386 e AMD64. E ele vai ter essas variações. Você vai ter o Desktop Live. O instalador vai ser o Refracta Installer. Vai ter a opção Net Install Server, que daí é por CD. E a versão Desktop, que foi aquela que eu acabei testando. Aqui, para a maioria dos casos, a versão Desktop aqui, pelo menos até onde eu vi, é a mais indicada para vocês poderem estar instalando. Tem a versão Minimal Live, também vai usar o Refracta Installer. E aqui, inclusive, tem algumas opções que, além de AMD64 e i386, vai ter opções também para a arquitetura ARM, esse NetBoot e esse Embedded. Também algumas opções de instalação que vocês vão ter aí disponível. Aqui tem as mirrors que vocês vão usar. E aqui tem o download usando torrent para quem quiser. Eu particularmente aqui eu usei o link magnético. Mas aqui eu vou mostrar para vocês caso vocês queiram baixar aqui de uma mirror. Aí vocês vão usar a última versão aqui, é essa aqui, até o momento desse vídeo. E aqui vão ter algumas opções. Vocês vão aqui em Installer ISO e aqui vocês vão encontrar então as opções. Essa aqui então é a opção, ó, Desktop. Essa é a opção. Vai ter o Net Install, vai ter o server, vai ter as versões i386. Voltando aqui, tem o Minimal Live e tem o Desktop Live. Então aqui está bem tranquilo de encontrar as opções. Aqui então na tela de boot da imagem do Devuan, então vocês vão encontrar algumas opções de instalação. O convencional, o modo expert, o modo de recuperação e o modo automatizado. Aqui, para a maioria dos casos, a primeira opção é a mais indicada. Aqui tem mais algumas opções que é relacionado à acessibilidade, a partir das opções 5. Então, aqui no nosso exemplo, vamos usar o que é recomendado aí para a maioria dos casos. Então, ao iniciar a instalação, já começa então para a gente selecionar o idioma. Então, nós vamos então selecionar o idioma. Vamos selecionar o idioma português aqui no nosso exemplo. Enter, Brasil, o teclado já pegou o português brasileiro. Então aqui vocês vão selecionar aqui o nome da máquina e vocês colocam o nome que vocês quiserem. Eu vou deixar o padrão mesmo, Enter. E no nome de domínio, se vocês não souberem o que colocar, vocês podem simplesmente colocar devuan.com. É o domínio que você vai escolher aí, caso vocês queiram aí criar um servidor. Aqui a senha do root, repete a senha, coloca Enter de novo, e aqui então o nome completo para o novo usuário, que vai ser aquele usuário comum que você vai usar. Vocês podem colocar o nome completo, ou podem colocar só o primeiro nome, ou podem colocar o nome que vocês quiserem, apertando Enter. Aqui eu fiz assim que daí eu já consigo colocar aqui o nome de usuário que eu quero. Aí então vocês vão escolher uma senha. E aí vocês informam a senha de novo. Aqui é para configurar o fuso horário. Aqui no nosso exemplo ele já marcou o lugar certo. Aqui eu vou botar Santa Catarina mesmo. Vocês podem colocar o estado que vocês estão aí morando, que vai dar certinho. Então aqui ele iniciou o particionador. Aqui para o nosso exemplo do vídeo nós vamos usar o disco inteiro. A gente vai usar o modo assistido. Aqui tem algumas opções. Para quem tem dual boot, geralmente o mais interessante de vocês é usarem o modo manual para fazer o particionamento.
Mas aqui, como nós estamos fazendo uma instalação limpa, e como exemplo aqui do nosso vídeo, nós vamos usar o disco inteiro. Então, Enter direto. Aqui você seleciona o disco a ser particionado. Aqui no nosso exemplo só tem um. É importante que vocês não errem nessa parte, vocês escolham o disco certo, caso vocês tenham mais de um disco. A recomendação sempre é salvar os dados antes de qualquer coisa, que é o que eu sempre acabo recomendando nesses casos. Aqui então tem algumas opções, se você quiser a partição home separada, se quiser o baravar e o baratemp também separado. Eu vou usar o padrão mesmo. E aqui então vocês vão finalizar as alterações. Vão colocar em sim, aperta Enter. Então ele vai começar com o processo a instalar o sistema básico, então é só aguardar. E nessa parte, se você tiver uma mídia adicional, você pode adicionar agora. E a gente não vai usar, então a gente vai apertar direto em não. Aqui você pode configurar o gerenciador de pacotes. Aqui no caso a gente pode colocar aqui não direto. Isso aqui é relacionado à estatística, isso aqui é opcional. Pode apertar Enter direto. Aqui então tem algumas opções que vocês podem selecionar aqui para vocês instalarem algumas interfaces gráficas. E por padrão ele vai selecionar o XFCE, mas vocês podem usar Mate, Cinnamon, Gnome, KDE, LXDE, LXQT. E vocês podem usar algumas opções de servidor, web server, servidor SSH também. Vocês podem apertar Space para selecionar as opções que vocês quiserem. Aperta aqui no espaço, vocês podem selecionar a interface que vocês quiserem. Podem instalar sem interface que vocês quiserem. E podem selecionar outra interface. Pode selecionar o Gnome. E nós vamos deixar o padrão mesmo com o XFCE. Para continuar, vocês apertam Enter. Então ele vai fazer a instalação dos pacotes adicionais relacionados às configurações que a gente selecionou. Então vocês podem ver, a instalação foi um sucesso. Então iniciou o Devuan Linux. Então eu vou começar mostrando alguns detalhes. Eu vou mostrar o consumo de memória, como ele está em consumo de memória. Então eu vou abrir o terminal. Vou usar o comando free mesmo. Vou usar a opção H. Pelo incrível que pareça, não é ajuda, é para mostrar em megabytes ou gigabytes. Então, como vocês podem ver, ele está usando 724 megabytes. Eu vou rodar de novo aqui. É uma quantidade razoável aqui. Eu estou usando uma resolução de tela, não é a resolução do monitor, mas é uma resolução que eu achei aqui apresentável para eu poder apresentar o que ele tem. Aqui com certeza é um XFCE básico, não tem muitas modificações. Ele vem com alguns programas, alguns acessórios, alguns programas por padrão. Ele tem alguns acessórios básicos do XFCE mesmo. E aqui ele vai vir com o LibreOffice. Ele também vai vir com o Firefox. Vocês podem perceber que ele vai vir bem minimalista mesmo. É que eu achei interessante que ele vai vir com um reprodutor de mídia Parole. É que vocês podem ver também que ele vai ter o Xterm e o UXterm também como terminais alternativos, incluindo então o terminal padrão do XFCE. Ele vai vir com o mousepad como editor de texto padrão aqui. É basicamente as configurações aqui básicas do XFCE. Ele tem essa proposta de ser um sistema open source que respeita a liberdade do usuário, então não era de se esperar um outro navegador a não ser o Firefox. Então, antes de finalizar, para contextualizar aqui, então se você quer usar uma distribuição tipo Debian, mas vocês não querem usar o systemd, aí então o Devuan dá para deixar ele bem simples, bem rápido. Vocês podem escolher entre 3 opções de init, como vocês puderam ver. Ele vai ter um consumo de memória aí razoável.
Com certeza vai depender da interface que vocês vão instalar, vai depender se vocês vão instalar KDE, GNOME. Então o consumo aí de memória pode variar. Mas no geral está bem leve, está bem fluido e está bem funcional. Dependendo do init que vocês escolherem, vocês vão instalar em máquinas mais antigas, em computadores mais fracos. Por exemplo, aqui no caso, eu vi que alguns sistemas, o Runit ele acaba se dando bem para instalar em computadores com baixo desempenho. Então ele é bem versátil, vocês podem instalar em máquinas mais novas, mas também vocês podem usar para reviver aí computadores mais fracos. Então, para finalizar, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa distribuição, curta, compartilhe, se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!